Boa noite. Estamos aí iniciando mais um vídeo, mais um episódio da nossa jornada no livro do Apocalipse. Esse é o nosso vídeo de número 26. Hoje nós vamos estudar os versículos 9, o capítulo 19, versículo de 9 até o 16, na verdade, né? Apocalipse 19, do versículo 9 até o versículo 16. Bem, então, uma honra, uma alegria a gente poder estar com você, falando aqui ao vivo. Para você que for chegando aí, vai colocando aí o seu boa noite, né? Assim como a Andresa já está aí, colocando boa noite dela. Também quero deixar o meu carinho, a minha alegria para aqueles que nos assistem em outro dia, em outro horário, né? Que não podem assistir ao vivo e tem então essa condição de assistir depois diretamente aqui no canal da igreja, no Facebook ou lá no YouTube, pois os nossos vídeos ficam salvos. Então é uma alegria para a gente você poder estar acompanhando, estudando, né? Tem irmãos nossos que assistem ao vivo e assistem depois também lá no YouTube, fazem aí uma revisão, né? Então é muito legal esse empenho que o pessoal tem em estudar a palavra de Deus, e o Apocalipse é um livro prazeroso, às vezes um pouco difícil, um pouco complexo, mas extremamente prazeroso para a gente. Então, meu carinho para você que não assiste ao vivo, mas assiste depois. E para os nossos irmãos que já estão com a gente aí, ó, a Priscila, a Deusa, a Ana Paula, o Alan, né? A galera que já está aí conectada com a gente, a Dona Dilza, a Graça, pessoal aí que tá com a gente já acompanhando. Lembrando, né, a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez com a gente, que todos os vídeos dessa série, eles ficam salvos aqui no Facebook e lá no canal da igreja no YouTube. Você pode conferir depois, compartilhar, né? Especialmente aqueles que você tem mais interesse. E se por um acaso você tiver alguma pergunta nessa caminhada, pode fazer aqui nos comentários que a gente tenta depois responder. Se for ao vivo, conforme as nossas condições, a gente faz para você. Tá bom? Bem, vamos lá. Começar aí com uma pequena recapitulação, né? Que é o que a estrutura que a gente tem feito aqui nos estudos tem sido essa. Sempre começar com uma recapitulação. Então, vou dar uma olhada aqui nos grandes blocos do livro do Apocalipse para ver se você está aí ligado, né? O capítulo 1 do Apocalipse traz para a gente a introdução do livro, né? Fala-se aí de Jesus, apresenta-se Jesus como aquele que envia a mensagem, né? Vocaciona João como mensageiro. Depois nós temos aí os capítulos 2 e 3, que vão tratar da seção são 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que era ali, que é a região equivalente hoje à Turquia. Tá? Então eram 7 igrejas que existiam ali no final do primeiro século, por volta do ano 95, quando o Apocalipse foi escrito, e elas trazem para a gente, digamos, o retrato do cristianismo no período de João. Então, toda a interação que o livro de Apocalipse faz com os cristãos da sua época tem como pano de fundo o cristianismo como era vivido por eles lá. E a gente consegue, então, depreender esse cristianismo a partir da seção das 7 cartas, que oferecem para a gente um diagnóstico do cristianismo daquele período, com palavras de exortação, advertência, incentivo e tudo mais. Depois nós vamos para os capítulos 4 e 5, que são capítulos quase que introdutórios ao livro como um todo, porque eles trazem a visão celestial, isto é,
enquanto a igreja aqui na Terra, né, a igreja no dia a dia, ela tem enfrentado lutas, perseguições, é o desafio para se manter fiel, é o desafio para se manter perseverante na mensagem de Jesus, lutar contra a idolatria, lutar contra uma série de coisas. João, ele tem a visão dos céus. Então, quem é que está nos céus nesse momento? É o Senhor. Existe um trono nos céus. E Deus está sentado no trono, governando sobre o universo. Então, a mensagem do capítulo 4 e 5 é que existe um Deus que é o governante de todo o universo. Acima dos governos das nações, existe aquele que governa todo o universo, todo o cosmos. E também a mensagem de que Jesus é aquele que tem a chave para todos os acontecimentos da história. Então, um livro selado, de 7 selos, que é Jesus quem abre. Toda essa discussão a gente fez lá atrás, que mostra para a gente que através de Cristo nós compreendemos as ações de Deus ao longo da história. Aí, a partir daí, a partir do capítulo 6, nós vamos entrar nas sessões que descrevem o que Deus tem feito ao longo da história, num roteiro que sempre vai culminar com a vinda de Jesus e o juízo final. Então nós temos a sequência dos 7 selos, depois a sequência das 7 taças, e aí, depois dessa sequência dos selos e das taças, que trazem esses juízos parciais de Deus ao longo da história, caminhando, culminando no juízo final, que é concomitante à vinda de Jesus, nós começamos a nos aproximar da segunda metade do livro, que trata de forma mais direta do conflito espiritual que existe por detrás dessa realidade que nós vivemos. Então, a partir ali do capítulo 11, 12 e por aí adiante, nós vamos ter toda a luta que existe, todo o embate espiritual existente entre as forças malignas e Deus, Jesus e os discípulos de Jesus. Então nós temos aí o dragão, que é Satanás, perseguindo a igreja no capítulo 12. Antes do capítulo 11, as duas testemunhas, que são o povo de Deus, perseguidas pela besta e pelos discípulos da besta, pelos seguidores da besta. Depois nós temos no capítulo... aí vai o capítulo 13, o surgimento da primeira besta, né, o capítulo 14, né, a ação da besta que é a primeira besta, o anticristo, a segunda besta, o falso profeta. E aí a gente começa a ver essa realidade maligna que atua na história. E aí a gente chega nos capítulos 17 e 18, que vão focalizar o tema da Babilônia, que é o sistema maligno que está presente na sociedade, na história humana. Então, desde aí do capítulo 11, a gente tem essa situação da luta espiritual que está por detrás dos eventos históricos. E a gente chega no 19, tá? Que foi o tema do nosso vídeo anterior, e eu queria me deter nele nesse momento. Veja, como a gente viu no vídeo anterior, aí agora eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, né, para a gente poder ir conversando com um pouco mais calma. No capítulo 19, a gente viu já no vídeo anterior que ele possui duas divisões principais. Versículos de 1 a 10 e versículos de 11 a 21. Então, no 19 tem duas partes. 1 a 10, o tema dessa primeira parte é o louvor a Deus. Os céus louvam a Deus. E os leitores do texto, os ouvintes, são convidados, exortados a também louvarem a Deus. Por quê? Porque Ele irá manifestar a sua justiça em plenitude. Então a palavra-chave desse primeiro conjunto do capítulo 19, 1 a 10, é a palavra aleluia. Nós vimos que 4 vezes, entre os versículos 1 a 10,
a expressão aleluia, uma expressão hebraica que significa louvai a Deus, aparece nessa passagem. Depois nós temos os versículos 11 a 21, que vão ter como tema central Jesus executando os juízos de Deus sobre o mundo, especialmente sobre a besta, o falso profeta, e os seguidores da besta. Em termos de conteúdo, a segunda parte do capítulo 19, ela já prepara o capítulo 20, onde o juízo de Deus ele será apresentado de uma maneira definitiva. De modo que, como a gente já alertou em outras vezes, vale mais uma vez o alerta de que não devemos pensar ou ler o Apocalipse em termos de eventos, né, de acontecimentos históricos. Mas a ideia é você captar o sentido, as mensagens ou a mensagem teológica que está sendo passada em cada passo do livro, em cada episódio do livro. De forma que o Apocalipse vai mostrando como se a realidade do mundo, essa realidade desse mundo, marcada pelo pecado, desde a queda de Adão e Eva, ela vai sendo aos poucos desfeita. Veja, ainda que a gente creia, né, e aí a teologia nos ensina isso, que de alguma forma esses grandes eventos escatológicos, eles estão todos conectados, interligados ao dia triunfante da volta de Cristo. O Apocalipse ele usa uma estratégia literária, ok? Literária, para mostrar progressivamente o juízo de Deus sobre essa realidade. Daí, nos capítulos 6, 8 e 9, os juízos dos selos e das taças, eles mostram a ação de Deus sobre a natureza, sobre o planeta Terra, sobre o universo. Então, a realidade natural ela vai sendo afetada pelo juízo de Deus. Já nos capítulos 17 e 18, nós temos aí a destruição da Babilônia, que é o sistema pecaminoso instalado na sociedade humana. Agora no 19, nós teremos o final, né, o fim do anticristo e do falso profeta. Então, o capítulo 19, ele mostra a derrota definitiva, né, a punição definitiva ao anticristo, que é a primeira besta, e ao falso profeta. Então, o que a gente tem? A terra foi desfeita, né, está sendo desfeita, a Babilônia foi destruída, o anticristo e o falso profeta punidos. Quem falta? Ou quem faltará? O diabo e seus seguidores, que justamente serão tema do juízo final, último, descrito ali no capítulo 20, né, que é o próximo capítulo. Então, a gente tem essa estrutura, onde tudo que foi afetado pelo pecado e todas as esferas da realidade afetadas pelo pecado e pela ação maligna, elas vão sendo, uma a uma, descritas como alvo do juízo de Deus. Uma perspectiva pedagógica, didática, para ficar mais claro o nosso entendimento, ok? E assim, essa justiça de Deus, os juízos de Deus, eles são executados por Jesus. Então esse é o tema dessa segunda parte do capítulo 19. A justiça e o juízo divinos executados por Jesus. Ok? É o assunto central dessa segunda parte do 19, são os versículos 11 a 21. Essa segunda parte ela possui uma subdivisão em 3 partes. Você vai lembrar que a primeira parte, isto é, os versículos 1 a 10, possui uma subdivisão em 5 partes. Agora nós temos uma subdivisão em 3 partes. Você consegue notar com facilidade na sua Bíblia pela expressão vi então. Tá? Então ela
traduz, né, duas expressões, dois vocábulos gregos que aparece aí nos versículos 11, 17 e 19. Então você vai ver o 11 começando com vi então, o 17 com vi então, o 19 com vi então. Podemos assim subdividir o texto em três partes. Versículos 11 a 16, 17 a 18, 19 a 21. A primeira subdivisão, ela vai ter como foco a pessoa de Jesus. Tá? Vai descrever a pessoa de Jesus como aquele que vem executar o juízo de Deus. A segunda subdivisão, os versículos 17 e 18, vão focar no resultado do juízo. E a terceira subdivisão, ela vai descrever o juízo sobre a besta e o falso profeta e seus seguidores. Então, hoje, por questões de tempo, né, a gente vai focar apenas na primeira subdivisão, que vai do versículo 11 até o 16. Ok? Então, tá ligado aí? Já colocou o seu boa noite? Bíblia aberta, caneta na mão. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Então, eu vou começar a partir dos versículos 9 a 10, que foi onde eu parei no último vídeo. Ok? Versículo 9 diz assim: escreve, aliás, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem, a expressão bem-aventurados, ela significa felizes. Felizes são. Então, felizes são aqueles chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A gente já viu em outras vezes que o Apocalipse possui 7 bem-aventuranças. 7 vezes a expressão bem-aventurados são é utilizada no Apocalipse. E a primeira percepção que precisamos ter aqui nesse segmento é que são felizes quem? Né? Felizes aqueles que são chamados. Felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ora, as bodas do Cordeiro é o casamento do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro é a festa, o banquete do casamento do Cordeiro, a festa de casamento do Cordeiro. Essa imagem dessa festa de casamento é como o Novo Testamento ele desenvolve o momento da chegada de Cristo. Então, o momento onde Cristo, que é o noivo, se encontra com a igreja, a noiva, é descrito como uma grande festa de casamento, um banquete. Pega-se aí uma imagem do Antigo Testamento, dos profetas, que imaginavam um grande banquete que Deus iria preparar para o seu povo no final dos tempos. Então, quem são os bem-aventurados? São aqueles que são chamados, são convidados a participar dessa festa. Isto é, na medida que eu, digamos assim, eu já recebi o meu ingresso, né, o meu convite para fazer parte dessa festa, eu já sou bem-aventurado, eu já sou feliz. Então o Apocalipse ele trabalha sempre com a ideia da antecipação da celebração. Então a gente tem aqui 2 focos. O primeiro foco é que o Cordeiro virá. O Cordeiro virá encontrar a noiva. O Cordeiro, de fato, se casará com essa noiva. Haverá uma festa. E aí, nós somos ao mesmo tempo, né? Nós estaremos casando porque, na medida que a igreja é uma imagem coletiva, corporativa, nós somos parte da igreja, nós tomamos parte nesse casamento. Mas ele usa também a imagem no sentido de que esse casamento acontecerá lá. E nós aqui já somos convidados para ele. E porque somos convidados, já podemos celebrar.
Então, é a ideia da celebração antecipada. Todas as vezes. E aí a gente pensa na função do culto. Qual é o papel, qual é o significado teológico do encontro que a igreja realiza, quando a comunidade se reúne para cultuar o Senhor? Qual é o sentido desse encontro? O sentido desse encontro é celebrar antecipadamente a vinda de Cristo. Tá? É celebrar o banquete. E aí a gente tem aí, de fato, um dos significados da ceia. A ceia, ela celebra, né? Ela é uma refeição, né? Um momento de comemoração antecipada dessa realidade final. O texto continua dizendo o seguinte, né? E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E aí acontece uma coisa inusitada. Diz o texto que João, ele se prostra ante os pés do anjo, que está mostrando para ele todas essas coisas, para adorar esse anjo. E aí o anjo vira para ele e o repreende. Tá? A gente lembra que o anjo já repreendeu ele quando ele ficou admirado demais com a Babilônia. Agora, pela segunda vez, João ele é repreendido, porque agora ele se prostra para adorar o anjo. E o anjo diz assim, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Então, que mantém o testemunho de Jesus. E aí ele exorta, né? Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, há algumas informações bem interessantes aqui nesse trecho. Primeiro, nós somos chamados a adorar não os mensageiros, mas a reverenciar a mensagem. Então, o portador da mensagem celestial, seja ele um anjo, seja ele um pastor, seja ele um pregador, seja um líder religioso, seja ele um apóstolo, seja quem for, tá? Ele não deve ser alvo da nossa adoração, da nossa reverência. Nós não nos prostramos diante de mensageiros. Nós nos prostramos apenas diante do Senhor. Tá? Então a gente deve receber a mensagem. Tá? Não quer dizer que a gente vai desprezar quem prega, né? Não vamos desprezar ou menosprezar o pregador. Não é isso. Né? Os pregadores, os pastores, os profetas devem ser dignos de consideração, de honra, de valorização, como pessoas que se empenham, né, no anúncio da palavra de Deus. Todavia, a mensagem ela é sempre mais importante do que o mensageiro. Então isso vale também para os mensageiros, para aqueles que pregam, que anunciam, para todos nós que somos igreja. Então, mais importante do que eu e você é a proclamação da palavra. Tá? Paulo vai dizer isso lá na carta aos Filipenses. Né? Uns pregam a Cristo por uma motivação, outros por outra. E ele diz, bem, isso pouco importa. O que importa é que Cristo está sendo pregado. E aí, essa frase, né, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é também uma frase sensacional. Né? Eu poderia ficar falando aqui dela por muitas horas. Porque, veja, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em primeiro lugar, a gente pode perceber aqui, e por outros lugares do Novo Testamento, né, que todos nós somos profetas. Já apontei isso aqui, já sinalizei isso aqui em outros lugares desse estudo. Então, a realidade, a visão teológica do Novo Testamento é que a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, todo cristão que recebe o Espírito Santo, ele é um profeta, na medida que ele é testemunha de Jesus. Então, e a gente aprende o que é profecia.
profecia não é a gente ficar adivinhando o futuro da vida dos outros. Isso é adivinhação. Isso é uma religiosidade que é condenada pela palavra de Deus. A missão do profeta bíblico é testemunhar de Jesus. Então, o cerne da profecia, né, o centro da mensagem proclamada pelo profeta é testemunhar Cristo. Então, isso é profecia. E se todos somos profetas, essa é a nossa missão. Então, essa é a mensagem da igreja, testemunhar de Jesus. E é curioso porque a gente, especialmente no contexto de Brasil, a gente usa essa palavra testemunho muito para a nossa experiência pessoal. Então a gente fica naquela coisa assim, bem, é o meu testemunho, é o testemunho do irmão, o testemunho da irmã, isto é a gente quer contar a história de alguém. Porém, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, ainda que exista um lugar, óbvio, onde a gente possa compartilhar a nossa história do que Deus fez na nossa vida, o cerne da mensagem, o centro da mensagem é apontar para Cristo, para o que Ele fez, para quem Ele é. Então, isso é muito importante a gente ter como a missão da igreja nesse período. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ok? Beleza? Vamos agora para o versículo 11. Já entrando agora, né, a gente concluiu aí com o versículo 10, a primeira parte do capítulo 19. Agora a gente vai entrar na segunda parte do 19, iniciando aí no 11. Onde a gente vai estudar do 11 ao 16, que descreve a pessoa e obra de Jesus na realização do juízo de Deus. Bem, o texto começa dizendo que os céus se abrem e João ele tem uma visão celestial de Jesus como um cavaleiro. Então é interessante, né, notarmos o esforço poético do Apocalipse, porque ele vai falar de Jesus nesses 6 versículos, veja você, porém, em nenhum momento desses 6 versículos ele vai utilizar o nome Jesus. Ele vai usar 5 expressões diferentes para descrever, para designar, né, para denominar Jesus, sem usar o nome de Jesus. Aqui no 11, ele mostra Jesus como cavaleiro montado em um cavalo branco, e o nome desse cavaleiro é Fiel e Verdadeiro, que tem a missão de julgar, combater com justiça. O cavalo branco que Jesus está montando, né, ele possui 2 associações. Primeiro, o cavalo de Jesus é branco, assim como o cavalo dos seus exércitos. Os cavalos dos seus exércitos são brancos. Se você olhar aí o versículo 14, junto com Jesus, vem um exército dos céus, onde as pessoas estão montadas em cavalos brancos. Então, essa ideia do branco associada a Jesus e ao seu exército está relacionada à pureza, à santidade, como as vestes brancas dos salvos, que aparecem em diversos lugares do Apocalipse, inclusive aqui no 19. Então, o branco, ele é cor que indica pureza, que indica santidade. O cavalo de Jesus é branco porque Jesus é totalmente santo. E tudo que está relacionado a ele é santo. Somos santos porque ele nos separou para ele. E igualmente os cavalos. Né? Há aqui a intenção de fazer uma antítese com a Babilônia, que lá no capítulo 17, ela estava montada sobre a besta, que era vermelha. Então Jesus vem montado sobre um cavalo branco, a besta, a Babilônia, estava montada sobre uma besta vermelha. E aí é interessante a gente fazer um rodapé para notar o seguinte: a gente tem discutido aí nas últimas semanas, na sociedade, tem se falado muito sobre a questão do racismo no mundo inteiro. E o branco aqui,
ele não tem uma conotação racial. Tá? Porque, observe, o branco não está em oposição ao negro. O branco está em oposição ao vermelho. Do ponto de vista da cor da pele, inclusive, os leitores, né? Tanto João quanto os seus leitores, eles eram todos morenos. Né? Então, essa ideia da divisão racial em termos de cor da pele não era uma ideia que fazia sentido para os leitores. Ok? Outro ponto interessante é que na cultura romana daquele tempo, os cavalos brancos eram considerados os melhores, os mais nobres. Eram os cavalos dos generais, dos líderes militares, utilizados nas procissões de vitória. E como se pode ver na imagem, né, é exatamente esse ponto que o texto quer enfatizar. É como Jesus chegando de forma triunfante, como um grande general vencedor, como líder de um grande exército que está realizando a sua vitória. O nome dele é fiel e verdadeiro. E essa expressão já apareceu aqui no Apocalipse. Lá no capítulo 3, versículo 14, na carta à igreja de Laodiceia. Diz assim: assim fala a testemunha fiel e verdadeira. Esses dois adjetivos, fiel e verdadeiro, eles têm sentido teológico. Estão ligados ao tema da justiça. Porque Jesus vem para julgar. Como é que ele julga? Ele julga sendo fiel às promessas de Deus e de acordo com a verdade revelada na palavra de Deus. Então, justamente essa mesma expressão ela vai aparecer nos próximos capítulos. Lá no capítulo 21, João vai receber a seguinte orientação: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Depois, no 22, a mesma expressão aparece. Então, essa ênfase, né, na fidelidade, na veracidade das palavras e do próprio Cristo, tem em vista os leitores, para que a gente possa, como que fôssemos lembrados, né, de que essas palavras elas são verdadeiras. E o Senhor é fiel àquilo que ele escreveu. Então aquilo que João está vendo, aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos estudando, não é apenas uma ficção, não é apenas um romance sobre o final dos tempos. É palavra de Deus, fiel e verdadeira. A aplicação é clara, né? Quem vem julgar a terra, vem para julgar com justiça. Essa justiça não é outra, senão aquela revelada pelo próprio Deus em sua palavra. Então, Deus ele não vem inovar, né? Para os seguidores de Jesus, isso é ser fiel e justo. Portanto, são palavras de esperança, porque justamente o que a gente espera de Jesus é que ele seja fiel àquilo que ele colocou na sua palavra. As nossas decisões, a nossa vida, a vida dos cristãos ali daquele período, ela era decidida em termos de uma opção. A opção por manter-se fiel ao testemunho de Jesus. Então a fidelidade de Jesus, a fidedignidade de Jesus é fundamental. Versículo 12. Ok? Esse texto descreve Jesus como tendo olhos de fogo. Lá no capítulo 1, 14 e no 2, 18, Jesus aparece descrito também assim. Observe que aqui no capítulo 19, Jesus está sendo apresentado como aquele que está trazendo juízo sobre o mundo, juízo divino sobre o mundo. Lá no capítulo 1 e 2, Jesus ele anda no meio da igreja, zelando que as comunidades caminhem em fidelidade. Em outras palavras, Jesus ele julga as igrejas e os cristãos ao longo do caminho, para que eles não participem do juízo final. Os mesmos olhos de fogo que olham para a igreja agora, um dia olhará para o mundo inteiro. Ok? E
E o texto também continua, e acho que, antes de continuar com o texto, né, voltando a esse ponto, acho que vale observar, porque muitas vezes, especialmente nessa perspectiva que a gente vive na sociedade atual, da discussão sobre a justiça, tá? De que Jesus não é um juiz parcial, né? Do tipo que ele deixa de perceber, né? Ele é cego para o que a igreja pratica e está atento ao que o mundo pratica. De forma alguma. Ele olha com olhos de fogo para a igreja ao longo da história. É assim que o capítulo 1 vai mostrar. Ele está andando entre as igrejas. Por isso ele vai oferecer um diagnóstico. Olha, o que está certo, o que está errado, o que vocês precisam mudar, e o que, se vocês não mudarem, eu virei sobre vocês. Então, precisamos trazer aí à memória todo aquele contexto das cartas às igrejas. Então, Jesus ele não é um juiz apenas para o mundo, que simplesmente porque eu sou cristão, eu sou igreja, eu posso fazer o que eu quiser, de forma alguma. Ok? Voltando para o texto. Então, o texto vai dizer também que Jesus tem sobre a cabeça muitas coroas, diademas, né? Você pode notar, né, se você for um leitor, um estudioso aí atento, você vai lembrar que no capítulo 12, o dragão, que é o diabo, ele trazia sobre a cabeça 7 coroas, 7 diademas. Capítulo 13, a primeira besta, o anticristo, traz sobre a sua cabeça 10 coroas. Todos eles se apresentam como falsos reis, que são seguidos pelos reis da terra. Então, o plural aí de reis é muito importante. Tá? Esses reis da terra, esses que seguiam a besta e o dragão, eles são aqueles que se prostituíam com a Babilônia, lembram? Que se coligavam com a besta, que faziam negócios, que extraíam o seu poder, o seu lucro, a sua riqueza de todo o sistema pecaminoso. Bem, estamos aqui no capítulo 19, diante da chegada do verdadeiro rei, aquele que vai derrotar definitivamente os falsos reis. Essa é a ideia. Tá? Aqui no 19, quem será derrotado será a besta e o falso profeta. No 20, capítulo 20, quem será derrotado será o dragão. E aí, um detalhe que passa, né, que a gente deve olhar também, é que se o dragão tem 7 coroas, a primeira besta tem 10 coroas, o texto ele não especifica o número de coroas para Jesus. Jesus tem muitas coroas, o que pode ser aí justamente um contraste para indicar que Jesus possui uma quantidade ilimitada de coroas, visto ele ser o verdadeiro rei. Né? E é interessante observar, né, que aqueles que seguem Jesus recebem a verdadeira coroa, que é a coroa da vida. E aí a gente tem também uma outra antítese, porque a Babilônia ela oferecia para os reis da terra a oportunidade de reinarem, de acordo com os valores dela. O Evangelho nos oferece a oportunidade de reinar com Cristo. Nele, nós já somos reis. Lembra aí do capítulo 2, verso 10, que diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós somos um reino de sacerdotes. Nós já reinamos com Cristo, embora ainda não desfrutemos de todos os benefícios desse reinado. Né? O texto segue dizendo que Jesus tem um nome que ninguém conhece. Tá? A palavra conhecer é importante aí, exceto ele. Veja, esse nome que ninguém conhece, e esse versículo aí, você precisa anotar os seguintes textos. Tá? Isaías 62, 2 a 4.
Isaías 65:15 e Apocalipse 2:17. Bem, começando por esse, Apocalipse 2:17 vai dizer assim, Jesus diz, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, essa expressão, né? Um nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, a mesma coisa que se diz de Jesus aqui, no 19, é uma promessa para os cristãos lá no capítulo 2. Bem, o que é prometido é um novo nome. E aí, quando a gente estudou esse texto lá do capítulo 2, nós vimos que esse novo nome, ele indica a nova identidade espiritual que recebemos quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Isto é, a verdade espiritual é que nós já temos uma nova identidade diante de Deus. Porém, ela está oculta com o Senhor. Deus olha para você a partir da obra de Cristo. Porém, o mundo olha para a gente, nós mesmos olhamos para a gente a partir, muitas vezes, das nossas ações, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas limitações. Então, a nossa verdadeira identidade, quem realmente somos, está oculto com o Senhor. Na vinda de Cristo, realmente se manifestará o nosso nome, nosso novo nome, isto é, quem realmente somos. Toda essa ideia ela é tirada lá de Isaías 62, que mostra o seguinte, Deus ao dar um novo nome para Israel, ele irá mudar a identidade do povo. As nações verão a tua justiça, todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Atenção, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Então, o novo nome está indicado com a transformação desse cenário do povo de Deus, de desamparada, para aquela que é amparada, para aquela na qual o Senhor tem prazer. Da mesma forma, nosso novo nome indica essa mudança espiritual na nossa vida. E aqui no 19, nós estamos falando do nome de Cristo. Bem, é óbvio que Jesus não tem uma mudança espiritual nele. Jesus ele era e sempre será santo, divino. Porém, isso tem a ver com a maneira como o conhecemos. Olha que interessante. Na vinda triunfante de Jesus, compreenderemos quem realmente Jesus é, isto é, em termos da sua divindade. Jesus é o próprio Deus encarnado. Isso se fundamenta pela ligação com a expressão verbo de Deus, que aparece aí logo adiante. Nome que é dado a ele no versículo 14 desse texto. Opa, deu uma balançada aqui. O título de verbo é aplicado a Jesus e usado no Evangelho de João, capítulo 1, para indicar essa natureza divina de Jesus. Veja, diz lá João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Versículo 14. Então, que nome novo é esse que Jesus terá? Esse nome que ninguém conhece.
né? Exceto aquele que recebe. Então, não tem a ver a ideia de simplesmente uma maneira de a gente se referir a Jesus, mas significa que a verdadeira identidade de Jesus, né, nós compreenderemos, nós entenderemos lá quando estivermos com Ele na sua vinda em novos céus, em nova terra. Outro ponto interessante é que lá no capítulo 14, verso 1, os salvos trazem escrito na testa o nome de Jesus e o nome de Deus. Pode ser que esse nome, que o texto diz que até o momento seja desconhecido de Jesus, é o nome do próprio Deus. Deve-se notar que esse mistério não é para os cristãos, mas para o mundo. O mundo conhecerá. Assim como o próprio nome dos salvos, né, isto é, esse nome identidade, não é desconhecido. Lucas 10, 22 vai dizer o seguinte: Jesus afirma que o nome dele e do Pai só são conhecidos por meio de revelação. A revelação é a palavra. Aqueles que creem e confessam Jesus como Senhor e Salvador já sabem quem Ele é. O mundo lá, enfim, será impactado com a sua glória. E aí teremos revelado o sentido do seu nome, o sentido da pessoa que Jesus é. Tá? Também há um contraste aqui, né? A gente está no capítulo 19, verso 12 do Apocalipse. Há um contraste com a besta, que conforme 13:1, trazia sobre a cabeça o nome de blasfêmia. Então a gente está vendo aí, capítulo 19, verso 12, a expressão que diz que Jesus, que vem como cavaleiro, montado em um cavalo branco, né, ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então, o sentido desse nome tem várias conexões, né, que a gente estamos vendo aqui agora. E aí um deles é fazer contraste com a realidade da Babilônia, da besta. A besta trazia sobre a cabeça o nome de blasfêmia. Né? Blasfêmia é justamente atribuir a outrem o que somente é devido a Deus. É zombar de Deus, é desonrar Deus. A Babilônia também trazia sobre a cabeça o nome de abominações. Então, aparece aí um padrão do Apocalipse, né? A ideia dessa relação de que eu trago o nome escrito que indica, que aponta a minha verdadeira identidade. Da mesma forma, os salvos, lá no capítulo 14, trazem sobre a testa o nome de Jesus e o nome de Deus. Então, esse nome que Jesus está trazendo, que ninguém no mundo ainda conhece de fato, é o nome que honra a Deus, que glorifica a Deus, qual seja o nome do próprio Deus. Deu para acompanhar? Ok? Vamos aí para o versículo 13 agora. Tá? Vamos seguir em frente aí. Aqui Jesus aparece com um manto sujo de sangue. Essa imagem vem lá de Isaías 63, versos 2 a 4. Tá? O texto diz assim, abre aspas aí para Isaías, tá? Por que tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Aí Deus responde, né? Sozinho pisei uvas no lagar. Das nações, ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Então, a ideia é que as roupas de Jesus, elas estão sujas pelo sangue daqueles que foram vencidos na batalha espiritual final. É uma imagem militar. Eu vou falar mais disso mais para o final. Mas a ideia de soldados vencedores que voltam das batalhas. Né? É importante você entender que temos aqui, o cenário que temos aqui é o cenário de uma grande batalha espiritual. Os capítulos 11, 12 e 13 vão
ter de forma clara as forças malignas pelejando, fazendo guerra contra os seguidores de Jesus. Inclusive, no capítulo 13, verso 4, olha a exclamação que aparece. Quem é comparável à besta? Ao anticristo. Quem pode lutar contra ele? Percebe? Então, o mundo, em dado momento, ele considera o anticristo, a besta, invencível. Não há quem possa derrotá-lo. Veja que, independentemente de como a gente compreenda, né, os contornos do mal no mundo, não é essa uma sensação que todos nós temos? Até mesmo, às vezes, pessoas não cristãs. A gente olha para o mundo e tem a seguinte sensação: quem conseguirá vencer o mal presente nesse mundo? É exatamente a exclamação que se faz em relação à besta. Quem poderá lutar contra ela? O capítulo 19 responde: Jesus vem como guerreiro, que luta em favor do seu povo e vence as forças do mal. Bem, nesse versículo, estamos aí no 13, né, do capítulo 19, Jesus ele é descrito como tendo o nome de Verbo de Deus. Esse título, ele indica para a gente o papel que o Filho de Deus exerce na Trindade divina. Verbo significa ação. Jesus ele é o mediador das ações de Deus no mundo. Tudo que Deus realiza, ele o faz por intermédio do seu Filho. O Filho ele é, primeiro, o mediador da criação. Lá no capítulo 1 de João, vai dizer que o Verbo estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então toda a criação foi feita por intermédio do Filho de Deus. O Filho também é o mediador da salvação, do nosso relacionamento com Deus. Então, a nossa reconciliação com Deus acontece por meio da obra de Cristo. E o nosso relacionamento com Deus, a partir de então, também é baseado na mediação de Jesus. Por isso, inclusive, que nós oramos em nome de Jesus. Jesus também é o mediador das ações de Deus na história. Lembre que lá no capítulo 5, somente ele podia abrir o livro selado com 7 selos, que trazia as ações de Deus ao longo da história. E aqui vemos que ele é o mediador, né, isto é, por meio dele, Deus realiza, Deus executa o seu juízo no final dos tempos. Então a ideia do verbo aplicada a Jesus aí é a ideia de que Jesus ele vem executar aquilo que é uma ação de Deus na história. Justamente o Antigo Testamento trazia a expectativa de que no final dos tempos Deus viria, o próprio Deus viria como um guerreiro, lutando pelo seu povo, estabelecendo a justiça, trazendo o reino dele sobre a terra. O Novo Testamento vai reinterpretar estas profecias, aplicando-as a Jesus, mostrando que Jesus é o executor dos planos de Deus, é o mediador dos planos de Deus. Beleza? Pegou aí? Versículo 14. Vamos lá. Esse a gente chega no 16. Aqui o texto diz que Jesus não vem sozinho. Olha que interessante. O exército do céu acompanha Jesus, né? Os exércitos do céu, no plural, acompanham Jesus montados em cavalos brancos, como o próprio Jesus, vestidos com um linho branco e resplandecente. Bem, esse exército do céu pode descrever anjos, pode incluir anjos, mas a indicação da roupa deles, né,
indica que se trata dos salvos que estão com o Senhor. Nesse mesmo capítulo, os salvos são descritos como vestindo linho puro e resplandecente, que é a sua conduta justa nesse mundo. Foi o que a gente viu ali no final do capítulo 19, versículos 6, 7, 8. Como vimos, né, roupas brancas, né, as vestes brancas, elas são a vestimenta dos salvos no Apocalipse. Então o texto aqui resgata duas questões importantes, tá? Chama a sua atenção. De um lado, há uma promessa que está sendo cumprida aqui. É a de que os salvos participariam da vitória do Cordeiro, conforme aí 17:14. Diz lá, abre aspas, né? Pelejarão eles contra o Cordeiro, isto é, as nações do mundo, os exércitos de Satanás, as forças malignas, os incrédulos. Os cordeiros vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então nós compartilhamos a vitória do Cordeiro. É importante notar, não somos nós que vencemos o anticristo e as forças malignas. É Cristo quem vence. Nós caminhamos com ele. Nós viemos junto dele. Né? Nós estamos com ele. Outro detalhe interessante é que os cristãos, eles são descritos como vencedores. Né? Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores. As cartas as 7 igrejas, né, sempre ao final trazem a expressão ao vencedor. Tá? Então aquele que vencer a luta dessa vida. Porém, como já vimos diversas vezes aqui no Apocalipse, em muitos momentos da história, os cristãos estão ao lado daqueles que são os vencidos. Tá? Por exemplo, o capítulo 11, 7 vai dizer assim: quando tiverem então concluído o seu testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, contra as testemunhas de Jesus, e as vencerá, e as matará. 13, versículo 7, falando da besta, vai dizer assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, e os vencesse. Então note, aqueles que foram vencidos na terra pelo mundo e pelas forças do mal, finalmente experimentarão a sua vitória sobre o mundo. Essa é a nossa expectativa e esperança. Versículo 15. Né? Temos aí um conjunto de alusões ao Antigo Testamento. Tá? Primeiro, da boca de Jesus sai uma espada afiada, que alude a Isaías 49, 2. Tá? Lembramos que também no capítulo 1, 16, vai dizer que da boca de Jesus sai uma espada de 2 gumes. Então, o que é interessante observar? O julgamento que Jesus vem realizar é espiritual e teológico. Pois essa espada que sai da boca é a sua própria palavra. Aliás, é interessante notar que Jesus usa contra o mundo a mesma arma que ele deu aos seus servos. Em Efésios, você deve lembrar, nós somos exortados a portar, a utilizar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De modo que Jesus vem condenar o mundo por meio da sua palavra, pela palavra pregada, pela palavra revelada, palavra que é desprezada pelo mundo, palavra que deve ser sustentada como testemunho pela igreja. Então, o critério para o julgamento está na palavra de Deus. Então é interessante observar aqui. Outra alusão é quando ele diz que ele ferirá as nações com a espada da sua boca. Né? Estamos aqui no verso 15 do capítulo 19 do Apocalipse. Aqui temos uma alusão a Isaías 11, versículo 4.
Depois diz o texto que ele apacentará as nações com cetro de ferro, que cumpre o Salmo 2, verso 9, com a expectativa, onde traz a expectativa do estabelecimento do reinado do Messias. E ainda se diz que Jesus ele vai pisar o lagar do vinho da ira de Deus, o que alude a Isaías 63, versículos 2 a 6. Então observe, essa é uma imagem que vem também do Antigo Testamento, né? Já falamos aqui sobre ela, onde a ação do juízo de Deus sobre as nações, ela é comparada, essa ação de juízo, à ação de pisar uvas no lagar, que era o lugar indicado para esse pisamento das uvas no processo de fabricação do vinho. O juízo de Deus sobre o mundo será como uvas pisadas em um lagar. Isto é, as forças do mal serão esmagadas. Nada farão contra quem as pisa, a não ser sujar de sangue o seu manto. É uma imagem meio macabra, né? E eu vou depois tentar trabalhar um pouco essa imagem, mas é essa imagem que o texto quer passar. Tá? A mesma ideia ela já apareceu no capítulo 14, versículo 18 a 20. Veja só. Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas já estão amadurecidas. Então o anjo passou a foice na terra, vindimou a videira, lançou as uvas no lagar da cólera de Deus, da ira de Deus. E o lagar fora pisado, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos. Explicamos isso lá no capítulo 14. E aí, glória a Deus, chegamos ao versículo 16, né, que termina com a descrição de Jesus, indicando dois nomes que sintetizam a obra dele nesse contexto de julgamento, de juízo, de todo o Apocalipse. Né? Ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa expressão já apareceu para designar Jesus. O que eu queria chamar a sua atenção? Que esse plural reis, no Apocalipse, sempre foi usado no sentido pejorativo, negativo. Isto é, os reis são os reis da terra, aqueles que buscam o seu poder na Babilônia, seguem a besta, aderem à marca da besta. Então, quando Jesus é classificado como o rei, no singular, dos reis, o Senhor, no singular, dos senhores, no plural, é uma expressão que indica o seguinte: de fato, a nossa terra, o nosso mundo possui muitos reis, poderosos, senhores, que tiram o seu poder do sistema da Babilônia, que se coligam com a besta, que promovem o sistema do anticristo. Agora, existe apenas um rei, um Senhor, um rei que está acima dos reis, um Senhor que está acima dos senhores. Lembramos aqui também de 1 Coríntios 8, onde vai dizer, né, que para o mundo existem muitos deuses e senhores, mas para nós, um só Deus, por meio de quem são todas as coisas, e um só Senhor que está sobre todos, que é Jesus. E aí, agora já caminhando para fazer uma aplicação geral desse texto, né, o que eu queria dizer? Em termos de aplicação, né, embora a Bíblia ela utilize aqui a linguagem militar do combate, da guerra, estamos aqui no campo das metáforas, ok? Que são utilizadas para lembrar os leitores, e aí sempre, né, a gente não pode perder de vista que a linguagem metafórica ela precisa utilizar imagens que
que são de acordo com a compreensão dos leitores da época. Então o Apocalipse não foi escrito de acordo com a cultura ocidental. Travou um pouquinho aí, né? Então o Apocalipse não foi escrito para os leitores brasileiros do século XXI ou para os leitores ocidentais do século XXI. Ele foi escrito para os cristãos dali da região da Ásia Menor, no final do primeiro século. Então, a ideia da justiça de Deus, a ideia desse combate militar, é que a justiça de Deus triunfará sobre a injustiça no mundo. E a percepção dos cristãos é de que o mundo é um mundo de injustiças. Um dia Deus vencerá o mal em todas as suas expressões, fazendo justiça a todos aqueles que confiaram nele. Por isso Deus é fiel. Veja que, inclusive, o Apocalipse apresenta 3 vezes esse combate de Jesus contra as forças do mal. 17, 14, aqui no 19 e depois no 20, versículo 8. E aí, todas as vezes que nós temos combate, né, embora a palavra usada seja combate, peleja, guerra, literalmente falando, o próprio texto, ele não apresenta luta nenhuma, né? Simplesmente a única, digamos assim, a única configuração de combate que existe é que as forças inimigas, as forças malignas, elas se juntam, elas se reúnem para lutar. Mas é o único capítulo. Elas se reúnem para lutar e fim, né? O cordeiro chega e, num estalar de dedos, elas são derrotadas. Não existe, de fato, batalha, né? Não existe luta, né? Não existe combate, né, entre as forças do bem e as forças do mal. Então essa ideia que muitas vezes a gente tem é uma ideia equivocada. Então a ideia de combate aqui, de guerra, é simplesmente de que as forças do mal, elas já estão presentes no mundo, elas estão atuando e elas vão, em algum momento, não apenas se voltar contra a igreja, mas de alguma forma, instigadas por Satanás, se juntar, se aliar para tentar, de alguma forma, eliminar, né, a imagem ou a referência a Jesus da terra. Tá? Então, num dado momento, elas se reunirão contra Jesus. Mas, nesse exato momento, tá? Sem haver combate algum, tá? Jesus virá e as vencerá. Então, não é uma imagem da guerra onde tem soldado lutando com arma, gente sendo esfaqueada, né? Então a gente tem que tirar essa ideia de filme hollywoodiano da cabeça, ok? Tudo aqui é simbólico. E aí a gente tem um último ponto que eu queria destacar nesse estudo para fechar, que é um ponto muito sério. Né? Porque, veja, essa guerra aqui é uma guerra espiritual. Jesus não virá trazer vitória, né? A vitória de Jesus não vem em termos militares. Embora o texto descreva Jesus como um guerreiro, né? No padrão daquele tempo, isto é, os guerreiros daquele tempo lutavam com cavalos, os grandes guerreiros. Talvez se João fosse escrito hoje, né? Diria que Jesus viria com naves espaciais, né? Caças, submarinos, tanques, né? Haveria uma guerra nuclear ou coisa parecida, né? Mas isso é tudo metáfora. Tá? Jesus, a vitória que Jesus traz, né? Ou a arma que Jesus traz é a sua palavra. Da mesma forma, nós lutamos esse mundo com a palavra. Mantemos o testemunho de Jesus. Qual é o problema? O problema é que, ao longo da história, essas imagens bélicas foram interpretadas por muitos cristãos no sentido literal, como se o evangelho nos encaminhasse numa luta contra os infiéis. E aí, a gente vê, por exemplo, toda a perspectiva ali da Idade Média, como pessoas... É difícil a gente avaliar, né, a sinceridade, a verdade, mas assim, o fato puro e objetivo. Usaram
imagens bíblicas para justificar atrocidades. Então, assim, se aquele povo, aquela nação não é cristã e não quer se submeter a um governo cristão, então eles têm que ser assassinados. Homens, mulheres, enfim. Então, o reino de Deus não se impõe por violência. Então, o Apocalipse não fornece uma base para a gente fazer uma política militar, uma política de relações internacionais, tá? Uma política expansionista, uma política bélica, nada disso. Tá? A gente tem relatos, um dos livros, por exemplo, que eu trabalho para estudar o Apocalipse, faz menção de grupos nos Estados Unidos que usam uma justificativa cristã para matar pessoas, tá? Para assassinar pessoas, para, enfim, fazer violência contra pessoas. Então, isso não tem nada de cristianismo, ok? Isso não tem nada de cristianismo. Então, o evangelho, o reino de Deus, não avança com políticas de guerra. Tá? Uma nação cristã que vence, né, politicamente, militarmente, uma nação incrédula, uma nação ímpia, uma nação idólatra, digamos assim, isso não é evangelho. Tá? A vitória do evangelho, ela vem por meio de pregação. Então, não temos no Novo Testamento nenhuma orientação para a gente fazer alguma política militar, para a gente invadir determinado país, ou para a gente destruir determinado segmento, e aí assim a gente vai se impor sobre ele, e aí vamos eliminar os infiéis, e vamos instaurar uma nação cristã e um mundo cristão. Veja que o exército de Deus, ele vem do céu. Jesus, ele é que traz a vitória. E a arma que Jesus usa é a palavra. Nós somos chamados a testemunhar, a manter o testemunho de Jesus. Como é que Jesus enfrentou as forças do seu tempo? Então, se nós somos discípulos de Jesus, manter o testemunho de Jesus é manter o padrão de Jesus de lidar com as adversidades. E se a cruz for o nosso destino, assim será. Aí alguém pode dizer, poxa, mas assim o mundo dominará. O mundo, as forças malignas controlarão. Isso é ingenuidade. Bem, se assim você considera, é a sua avaliação. Porém, a perspectiva neotestamentária, a perspectiva do Apocalipse, é que nós temos aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores. Ele vence por nós e nós vencemos com ele. A vitória de Jesus não depende de mim. É a minha vitória que depende da vitória dele. Amém, gente? Deus abençoe. Registrar aí a nossa gratidão para você que esteve com a gente nessa noite. Coloca aí o seu boa noite aí, você que foi chegando, né? Então, a Andresa aí, ó, foi a nossa super fã número 1, né? A Graça, o Alan, a Deusa, a Dilza. Boa noite, querida. Priscila, Ana Paula, Denise, Simone Leal, o Omar. Faz tempo que eu não te vejo aqui, Omar. O Carlos, da Roseli, a Eliane, Vilma, o Flávio, o presbítero Flávio, Luiz Ângelo, Simone Machado, o José Orlando. Conseguiu pegar hoje o estudo, né, José Orlando? Que bom, hein? Graças a Deus. Carlos Magno, o Edson Henrique, o Sidney, a Iracema. Fala aí, Sidney, tudo bem? A Fabiana, né, que está dizendo aqui que sempre assiste depois no outro dia com mais calma, né? Que bom, Fabiana, que bênção aí você está acompanhando, né? Espero que esteja te edificando.
Ah, bem, quem mais que está aqui? A Tânia. Oi, Tânia, Deus abençoe. Que bom tê-la aqui com a gente. Tá? E acho que é isso. E a Graça também. Acho que eu falei da Graça, né? Muito bem, gente. Ó, a Andresa levantou a mãozinha aí, ó, número 1 aí, ó. Muito bom, Andresa. Deus abençoe, queridos. Boa noite. Segunda-feira, seguimos em frente aí, capítulo 19, versículo 17 em diante. E vamos entrar aí no capítulo 20. Um grande abraço, boa noite.